Seu áudio está muito baixo para mim, Lívia. Então, pode iniciar. Tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa segunda aula de gestão da produção agrícola e animal. Hoje eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Hoje o tema é funções administrativas e modelos de gestão rural. A gente vai falar aí sobre a apostila aí das páginas 44 a 81. Vou recapitular um pouco da nossa última aula. A gente falou um pouco sobre funções administrativas, que funções administrativas, recapitulando: planejamento, organização, direção e controle. São 4 funções primordiais aí na gestão rural da fazenda, seja aí a fazenda com trabalho agrícola ou animal. O planejamento é definir, né, objetivos e metas, né, organizar aí todos os serviços, todas as áreas da fazenda, né, definir de onde está para onde vai, né, definir metas, a organização também é estruturar recursos, né, da onde que eu vou retirar os recursos para determinar aí um planejamento melhor. Vou plantar mais. Nossa, da onde eu vou tirar esse recurso? Exige aí todo um planejamento, uma organização, né? Outra coisa, direção, é liderar e motivar pessoas, né? Que é um passo aí fundamental para uma boa gestão aí da fazenda ou do trabalho ali rural, né, pessoal? E aí pessoas são primordiais, né, super importantes, né, dentro de uma empresa, dentro de uma fazenda, porque são elas, né, que vão executar os serviços, vão organizar os produtos, tudo que tem ali envolvido, né. O controle é acompanhar resultados e corrigir desvios, né? Controle aí a gente vai falar até um pouco mais à frente de como é feito o controle de uma fazenda, de uma gestão aí agrícola ou animal. Vou passar aqui para frente, pessoal, só dando uma recapitulada nesses pontos, e que eu vou falar por que é importante a administração rural, né? Gente, como em qualquer outra empresa que exige aí uma administração, na empresa rural, na fazenda, também exige uma boa administração para evitar aí os desperdícios, reduzir custos, melhorar na produtividade e no lucro, tomar decisões com mais segurança, né? O que seria tomar essas decisões com mais segurança? Envolve todo um planejamento e organização. Nossa, a fazenda está pronta para aumentar aí
a quantidade de hectares que planta? Nossa, tem mão de obra para dar conta de todo o serviço que vai ser necessário para aumentar essa expansão aí do plantio? Então, exige todo um planejamento, uma organização para tomar as decisões certas, né? Para tomar as decisões com segurança, que vai estar impactando aí na produtividade, na lucratividade, e também impactando aí na redução de custos e desperdícios, né? Tudo aqui que a gente está falando, um está ligado no outro. Competir no mercado, planejar o futuro da fazenda, que é algo muito importante. Eu acho que, como qualquer outro negócio, a gente deve almejar até uma visão ali do futuro, aonde que quer chegar. Aonde que, até onde, que quer expandir a fazenda. Nossa, eu quero aumentar aqui a minha produção de leite. Então, o que que eu vou ter que fazer? O que que eu vou ter que planejar para me aumentar a minha produção de leite? Vou ter que comprar mais gado? Vou ter que investir numa ração melhor? Então, assim, tudo isso envolve planejamento, organização. Outra coisa fundamental dentro de uma fazenda e dentro de qualquer outro negócio é a profissionalização nos negócios, né? Seja a profissionalização de pessoas e também, assim, adquirir aí novas ferramentas dentro da fazenda, que a gente vai ver até ao longo da nossa aula. Aí, o que que seria? Novas ferramentas, nossa, uma planilha, nossa, vou fazer o meu controle financeiro através de uma planilha, vou fazer um controle através de um sistema. Coisas que vão auxiliar e ajudar no planejamento e na organização da fazenda, coisas que são primordiais. Também aí a profissionalização nos negócios das pessoas que trabalham ali na fazenda. Hoje, a gente tem aí plataformas muito boas, disponíveis de forma gratuita para os produtores rurais. Então, assim, acho que às vezes falta aí um conhecimento e saber de saber o que existe, de buscar essas ferramentas para melhorar a gestão da fazenda. Eu até trouxe aqui, pessoal, o site aqui do Senar, onde a gente tem mais de 200 cursos gratuitos disponíveis aí para os produtores rurais, disponíveis para quem, de alguma certa forma, trabalha no ramo rural, ou então estuda, igual vocês, estudam técnico em agronegócio, podem estar fazendo, inclusive, pessoal, para complementar a nossa aula aqui, eu estava até dando uma olhadinha, tem um curso que chama Administração Rural, que tem muito a ver com a nossa disciplina aqui, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente fica tão, assim, somente naquilo que, talvez, assim, vou só estudar o que o pessoal está disponibilizando, igual a gente está disponibilizando a apostila, as aulas, e aí talvez para agregar, seria bom vocês agregarem através de mais cursos. Por exemplo, os cursos da plataforma do Senar, ou então cursos que
que outras instituições oferecem, ou então até mesmo a Politécnica. Então, acho que a gente tem que estar sempre em evolução, né? Sempre estar buscando isso. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, para mostrar essa plataforma para vocês, e esse curso que pode estar aprimorando aí no conhecimento de vocês. Um minuto. Pronto. Aqui é uma plataforma, como eu estava falando, com um monte de cursos gratuitos, onde a gente, cursos aí, ó, tem de 3 horas, tem de 20 horas, tem cursos de toda carga horária. Então, eu acho muito bom depois vocês fazerem esse aqui, ó, administração rural e busca por resultados, que tem tudo a ver com a matéria que a gente está aí estudando, gestão da produção agrícola e animal, né? Acho que é muito bom para complementar tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal. Só queria mostrar um pouquinho a carinha aqui do Senar Play para vocês, e esse curso que eu acho importante vocês fazerem, e vamos retomar aqui na nossa aula. Só um minuto. Então, a gente pode ver o quão importante é a administração, né? A administração rural. Às vezes a gente pensa que a administração é importante só em nossas em empresas de grande porte, e não, pessoal. A administração, ela é importante em todos os ramos. Acho que às vezes a gente pensa que é só nos grandes negócios, e não, pessoal. Só um minutinho, compartilhando aqui com vocês. Vou falar um pouquinho mais aí sobre planejamento. Planejamento é o que define fazer quando, como e quanto, né? Nossa, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que seria, né, esse planejamento dentro de uma fazenda, que nem eu já tinha falado, sobre, nossa, vou aumentar a quantidade de hectares que a gente planta. Tá, o que fazer seria isso, né? Aumentar aí os hectares de plantio, mas quando que vai ser feito isso? Vai ser feito essa expansão depois da colheita, depois da safra, como? Nossa, vou precisar de mais equipamentos, vou precisar de mais mão de obra, e quanto que vai custar, né, gente? Que eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, em todo negócio, em tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, né? Nossa, quanto que vai custar, né? E esse planejamento, ele é primordial, né? Ele antecipa, é uma antecipação do futuro, né? O que pode acontecer? Quais os impactos positivos, os impactos negativos que isso tudo pode gerar para a propriedade, para a expansão. Então, é aí que a gente vê que o planejamento é muito importante. Aqui, exemplos. Esse exemplo que eu já estava dando aqui para vocês, né? Produção, decidir culturas e barra criações, né? Porque a gente aqui está falando tanto de
tanto da produção agrícola quanto da produção animal, né? Então, tanto de culturas, né? Pode ser milho, soja, batata, ou então de criações, né? Seja aí de corte ou de leite, né? E é importante definir metas e cronogramas, né? Para dessa produção. A finanças, fluxo de caixa, o orçamento, a comercialização, estratégias de compra e venda. Toda empresa precisa de uma boa estratégia, né, gente, de comercialização, de como chamar a atenção do cliente para poder comprar e vender, né, esses produtos ou serviços. Recursos humanos, né? Toda empresa, né, precisa de um bom planejamento aí nos recursos humanos para a seleção, para o treinamento e mão de obra, né? Então, assim, nossa, não adianta nada eu contratar alguém para trabalhar na fazenda e que não sabe mexer, por exemplo, não sabe tirar leite, ou então não sabe mexer com o trator. Então, tem que ter uma boa seleção, um bom treinamento, buscar aí, né, cursos, capacitações, para capacitar esse funcionário, esse colaborador, para atingir aí um bom trabalho, né, uma boa mão de obra, que vai impactar na produção, né, na lucratividade. Então, gente, aqui a gente pode ver que o planejamento, ele é fundamental em todas as áreas, né? Produção, finanças, comercialização, recursos humanos, logística, isso é em todas as áreas que envolve ali a administração, na administração rural. Outro ponto, organização. A organização, pessoal, é a estrutura e agrupamento dos recursos, né? É aí, né? Como que eu vou realizar tudo que eu preciso, tudo que eu planejei, né? Eu vou juntar quais recursos, né? Para poder executar o planejamento. Essa organização, ela pode ser uma organização física, financeira, comercial, de pessoas, né? A física aí pode ser aí, ó, vou dar um exemplo que poderia ser a, a expansão, né, de uma área. Então, por exemplo, nossa, eu vou ter que arrendar mais áreas para me expandir o meu plantio, para me expandir a área de plantio? Financeira, eu tenho caixa para movimentar o plantio, o decorrer ali da, da cultura, vou ter ali um caixa para poder qualquer coisa, tipo, tampar, por exemplo, não, nossa, tive um prejuízo aqui, vou ter um caixa para cobrir esse prejuízo. Então, assim, são organizações muito importantes, né? Organização comercial, nossa, como que eu vou vender, como que eu vou comprar? Então, assim, tem que ter toda essa organização de pessoas, nossa, vou ter pessoas para trabalhar e executar tudo isso que eu estou planejando. Então, é isso que a gente vai vendo aqui, né? Aqui tem alguns exemplos, né, de organização, disposição de benfeitorias e uso do solo, né, plano de contas e cadastros, organograma e cargos, é isso tudo que eu já comentei com vocês. Outra, outra Outro ponto muito importante dentro de uma boa gestão é a direção, né? Saber liderar pessoas e tomar decisões.
Isso aqui, pessoal, a gente às vezes acha que não é tão importante como o planejamento, a organização e tal, mas esse aqui é um dos fatores que mais vai impactar, vai mais impactar o, a propriedade. Nossa, ou ela vai quebrar ou ela vai expandir. Então, assim, você saber liderar muito bem faz total diferença dentro de uma equipe, na tomada de decisões também, porque determinadas decisões, elas podem crescer, né, expandir a empresa, a propriedade rural, ou então quebrar. Então, assim, e aí aqui eu até coloquei tipos de liderança, autocrática, democrática e indiferente, que são tipos de liderança que eu até comentei com vocês na aula passada. Então, eu nem vou aprofundar muito nisso aqui, porque para a gente ir adiantando aqui os outros temas que eu quero falar com vocês. Aqui, como estava comentando com vocês, motivação da equipe. Os fatores mais importantes, né, que definem aí a motivação da equipe dentro de uma empresa é o salário, benefícios, reconhecimento, crescimento e segurança. São coisas, pessoal, que faz total diferença para a gente, né? Nossa, eu falo por mim, são coisas que ou a gente se sente muito motivado ou muito desanimado. Então, assim, salário e benefícios tem que compensar, né? O reconhecimento, dentro aí de uma propriedade, nossa, reconhecer os funcionários, os produtores têm que trabalhar isso, né, de reconhecer os colaboradores ali, e também, em todo lugar que a gente está, a gente procura, né, crescer e busca por estabilidade, né. Outra coisa, pessoal, controle. Registrar e avaliar desempenho, base para correções e novos planejamentos. O controle dentro de uma empresa, ele é muito importante, porque é ali que a gente vai ver, nossa, se através do controle, por exemplo, o controle financeiro, é ali que a gente vai ver se o negócio está dando prejuízo ou se está dando lucratividade. Ali o controle ali, por exemplo, aqui eu até trouxe alguns outros exemplos, tipos de controle. Produção, ali o controle de produção, eu vou ver, nossa, eu estou produzindo o bastante para compensar o que eu estou investindo. Controle de estoque e bens, algo muito importante, né? A gente ter o controle ali, por exemplo, dentro de uma fazenda, o controle de ferramentas. Ferramentas, gente, costuma ser bastante caro, né? Todas as ferramentas a gente investe bastante, né? Então, acho que é primordial ter esse controle de estoque também. Nossa, eu comprei tal produto, usei um pouco, mas deixei o restante guardado. Ter esse controle é muito bom também, porque você evita de comprar algo que talvez você já tenha no seu estoque. O controle de conta corrente, que é o controle financeiro, né? O controle de clientes e fornecedores, controle pessoal. Então, pessoal, esses tipos de controle são realmente muito importantes e são feitos através de ferramentas, igual eu comentei com vocês, através de sistemas, ou talvez até de planilhas de Excel. Hoje também tem muitos programas, ferramentas gratuitas que dão aí um suporte muito grande para esse tipo de controle. Outra coisa.
Aqui eu vou comentar um pouquinho sobre os desafios da administração rural. A administração rural, ela, sem ela, a gente tem assim, ó, um conhecimento limitado de quê? Nossa, por exemplo, sem um bom planejamento, eu não sei o quanto que eu vou colher, o quanto que eu vou plantar, eu não sei da minha lucratividade, não sei dos meus prejuízos. É, o outro desafio, resistência a mudanças. A gente vem, pessoal, de produtores rurais muito tradicionais, muito conservadores e que muitas das vezes acham que essa administração, esse planejamento, é bobeira, é balela e tal. Só que, pessoal, hoje em dia tem mudado um pouco isso. O pessoal tem visto que uma boa gestão faz a diferença dentro do negócio. Então, essa resistência a mudanças, muitas das vezes ela tem mudado um pouco. A falta de controle, né? Então, assim, a falta de controle, ela impacta, né, em toda a gestão da fazenda, né? Então, assim, eu não tendo controle, já pensa, não tendo controle de caixa, não tendo controle do pessoal, não tendo controle aí de estoque, tipo assim, do que a gente vai fazer futuramente, uma visão de futuro, a gente fica perdido. E dentro da fazenda é assim, a gente tem que ter um controle, né? Igual eu comentei com vocês. E gestão familiar centralizada, né? Você saber, nossa, fulano cuida disso, Beltrano cuida daquilo outro, não. Fulano cuida do estoque, Beltrano, o João vai cuidar da produção. Então, eu acho que essa gestão aí, por exemplo, na agricultura familiar, ela é muito importante, porque antes mesmo de um produtor ser um produtor grande, ele começa ali por baixo, né? Então, é uma boa gestão ali, até quem trabalha em família, já faz a diferença, já dá para expandir um pouco mais o negócio. Aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês um vídeo para complementar um pouco de tudo isso que a gente falou. Lívia, tá saindo áudio? Oi, Liliane. Tá saindo áudio do vídeo? Informações precisas sobre a empresa. Tá saindo? Tá saindo, só que o seu tá travando um pouquinho. Não, certinho. Não, certinho, eu vou voltar aqui. Obrigada, viu? Não é incomum que produtores rurais e agricultores familiares realizem suas vendas e produções sem nenhum tipo de planejamento preliminar. E ao contrário do que muitos pensam, o planejamento pode ser feito de maneira simples, sem complicações. Na área administrativa é muito comum dizer que o que não se mede não se gerencia,
Ou seja, se não temos informações precisas sobre a empresa, fica muito difícil administrar da melhor forma. Pensando nisso, concluímos que o produtor deve medir tudo para gerenciar seu negócio, não é mesmo? A administração rural está diretamente ligada aos ganhos e ao crescimento do empreendimento. Nessa videoaula, vamos falar sobre como controlar e planejar as vendas de produtos de uma fazenda e o quanto esse procedimento é essencial para garantir que o negócio efetivamente gere lucros. E pode ficar tranquilo, é muito mais simples do que você imagina. Antes de começarmos, precisamos responder a uma pergunta que surge no ar. Os produtores rurais devem tratar seus negócios como empresa? A resposta é sim. O fato de uma produção agrícola não ter a estrutura física tradicional de uma empresa não quer dizer que ela não seja uma. Podemos resumir essa resposta numa simples frase: quando ocorre produção e venda de produtos, a fazenda, independente de seu tamanho, se torna de fato um negócio. Isso se aplica também se o produtor trabalha com trocas de produtos, afinal, sua mercadoria ou serviço também vale dinheiro, aliás, vale muito. Conheça o Smart Track Ultra. Instalação não invasiva em 3 minutos. Conectividade de Por isso, é necessário gerenciar finanças, fazer o controle de produção e logística, além de mensurar expectativas e resultados de ganhos. Um dos principais desafios da administração rural para o produtor e agricultor é a gestão financeira. Quando pensamos no controle financeiro, entendemos que nada mais é que monitorar todas as entradas e saídas de valores do caixa da empresa. A ajuda de profissionais que tenham conhecimento aprofundado em finanças é muito eficaz. Porém, para entender a importância dessas análises e planos, o próprio produtor pode começar a fazer cálculos simples. Vou explicar como começar. O primeiro passo é que o produtor desenvolva o hábito de registrar todas as movimentações financeiras do seu negócio. As anotações financeiras devem incluir o fluxo de entregas e saídas do caixa, além do pagamento e recebimento de contas. Ou seja, é para anotar tudo, cada detalhe. Por exemplo, guardar registros de produtos comprados, como notas fiscais, recibos e outros comprovantes, já é um excelente começo. Além disso, é bom anotar as instruções de compra e considerar todas as outras despesas, como mão de obra, impostos, fretes e etc. O controle de estoque também é importante para determinar o custo do produto. Se o controle de estoque foi bem feito, será possível calcular o valor gasto no mês. No início, para ajudar nesse controle, um caderno já é suficiente para registrar todos os custos. Ok, eu entendo que pode ser chato anotar tudo, mas é importante e temos que criar o hábito. Pode ter certeza, vai chegar a hora que você vai anotar tudo sem perceber. É ótimo! Sabendo todas as despesas do mês e dividindo pela produção mensal, temos o custo do produto. Este valor é muito importante para visualizar se o custo está muito alto e, assim, poder tomar decisões para reduzir os gastos. Uma boa dica é dividir os valores em grupos, como mão de obra, insumos, manutenção, alimentação, etc. Assim, fica mais fácil encontrar as despesas mais altas e tomar decisões para reduzi-las. Agora vamos tocar em um ponto muito importante na administração. Nós vamos separar as coisas. A gente sabe o quanto é difícil separar as finanças familiares da propriedade, principalmente quando é um negócio familiar. Porém, é muito importante separar as duas finanças. Assim, o dinheiro para manter a produção
não é gasto em outras coisas. No final das contas, isso ajuda a equilibrar e até reduzir custos de produtividade. Em alguns casos, misturar as finanças da empresa com a da família pode trazer problemas realmente sérios, como o endividamento, por exemplo. Por isso, sempre que possível, é importante determinar um valor de salário para o proprietário e os membros da família que trabalham na propriedade. Assim, as despesas familiares são todas realizadas com base nesses salários, mantendo a saúde financeira da família em dia e mantendo sempre a produção da empresa ativa. Além do controle financeiro, o planejamento para controle da produção e da logística de vendas é uma das tarefas mais importantes de todo produtor. É preciso saber de tudo o que está acontecendo e como a produção é distribuída até chegar ao consumidor final. Por exemplo, um horticultor vai ter dificuldade para entender seu lucro em cada produto se não tiver o controle da fase de produção, como falamos agora há pouco. O desperdício é resultado da falta de controle sobre a produção. Se o produtor não conhece as necessidades e as quantidades, ele não consegue ajustar o uso de insumos, como os adubos, por exemplo, gerando maiores custos e diminuindo a produtividade. É aí que entra a importância do planejamento. A adequação da estrutura da propriedade rural contribui muito para a otimização da produção. A utilização de máquinas e equipamentos deve ser cuidadosamente planejada para evitar que fiquem paradas sem necessidade. Afinal, o equipamento parado também gera custos de manutenção. E, além disso, temos o problema da depreciação. Mesmo que não seja um custo direto, a depreciação de equipamento tem que ser levada em conta, pois representa uma perda de riqueza quando não considerada. Você ainda faz gestão da sua empresa por planilhas? Isto é uma prática perigosa para o seu negócio. Hoje, qualquer um consegue. O objetivo das anotações é planejar tudo. O planejamento serve para estudar e avaliar todo o negócio. Para isso, é importante responder as seguintes perguntas para cada etapa do processo. Quem vai fazer? O que vai ser feito? Como será feito? Quando? Onde? Juntando essas informações às anotações que já estão sendo feitas desde o início do processo, o produtor consegue controlar tudo, desde a produção até a distribuição dos produtos, e com isso dá para descobrir pontos que precisam ser melhorados para acabar com os desperdícios e ajustar os custos de produção. Na hora de avaliar o desempenho do negócio rural, o que vai determinar se ele está indo bem ou não serão os resultados. Por isso, a melhor forma de entender os números das vendas é ter conhecimento de todos os dados da produção, verificando se os lucros aumentaram ou diminuíram. A tecnologia pode ser uma grande aliada da administração rural. Como administrar uma propriedade rural envolve uma série de processos, as ferramentas digitais que existem hoje facilitam muito o controle do produtor. É por isso que as pessoas investem cada vez mais em tecnologias que ajudam na gestão de seus negócios, como celulares, tablets, computadores e outros. Um celular, por exemplo, oferece vários aplicativos que podem ajudar muito no controle da produção e cabe no bolso. Na administração rural, a sustentabilidade é um ponto muito importante, afinal, é uma prática que respeita o meio ambiente, contribui com a produção de alimentos e melhora a segurança alimentar. A sustentabilidade garante o suprimento das necessidades de nossa geração e das gerações futuras com a adoção de práticas responsáveis. A produção rural pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento sustentável.
Isso é feito com atitude responsável, evitando impactos negativos ao meio ambiente. Um importante exemplo é o plantio sustentável, que também proporciona um aumento nos lucros do produtor. E como é possível ganhar dinheiro conservando o meio ambiente? Diversas técnicas de plantio sustentável contribuem para a conservação dos solos. Dessa forma, o terreno passa a absorver melhor a água, diminui o assoreamento, favorecendo o plantio e aumentando a produção. Um outro ponto que precisamos falar é o uso incorreto de defensivos agrícolas, o que traz prejuízos para a natureza, além de ser um desperdício de tempo e dinheiro. O controle preventivo de pragas é a melhor opção para evitar o uso excessivo de defensivos agrícolas nas lavouras. É uma excelente escolha para aumentar os lucros e melhorar a eficiência do uso da terra. Além disso, esse controle também serve para prevenir doenças e até mesmo para a correção do solo. Uma das formas de controle preventivo e ecológico de pragas é reduzir sua população, permitindo que seus inimigos naturais permaneçam ou sejam inseridos na plantação, agindo sobre suas presas, trazendo de volta o equilíbrio natural. E a sustentabilidade no campo não se resume simplesmente ao plantio. A pecuária também é de extrema importância no processo. É possível manter a criação de animais da forma mais natural possível, utilizando de modo racional os recursos naturais. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. No episódio de hoje, vimos a importância de o produtor rural buscar capacitação para aprender a gerir o seu próprio negócio em diversas áreas. Uma vez que o produtor rural deve gerenciar da melhor maneira possível os recursos disponíveis para a produção. Isso pode ser feito por meio de cursos de administração rural. Diversas instituições oferecem cursos gratuitos focados no ramo. Então, informe-se e até a próxima aula! Pessoal, então, como a gente viu no vídeo, eu gosto de trazer esses vídeos bem interativos para a gente ver como uma fazenda funciona, né? Como tem coisas que às vezes a gente nem imagina que precisa de ter gestão dentro de uma fazenda e que são necessárias, né? Ele fala muito assim sobre o controle, até mesmo num caderno, né, em folha de papel mesmo e tal. Acredito que seja uma boa forma ainda de ter controle e tal, portanto que eu conheço produtores rurais que ainda mantêm esse tipo de controle e que fazem assim um controle impecável, mesmo sendo em caderno, em folha e tal. Só que, assim, eu acho que é algo que, muitas das vezes, quem pode evoluir, e, assim, quem tem esse domínio de aprender, de buscar e tal, acho muito primordial buscar, assim, igual no vídeo mesmo, a pessoa indicou também o curso aqui, até que eu indiquei para vocês, eu acho importante quem tem essa busca por evolução dos negócios e tal, acho muito bacana fazer esse tipo de curso, de buscar mesmo novas ferramentas, né? Porque, gente, querendo ou não, a gente caminha aí, a gente está caminhando para cada dia mais a gente evoluir mais tecnologicamente. Então, acho que é algo assim que não é perca de tempo, é realmente muito necessário
esses investimentos e essa procura aí por conhecimento, por novas ferramentas de controle, de planejamento, de organização da empresa. Aqui agora a gente vai ver sobre modelos de gestão rural, porque as empresas mudam, né? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, né? Por que as empresas mudam? Né? Tem vários motivos do porquê uma empresa pode mudar. Seja crescimento, complexidade, crises e evolução, né? Eu espero que muitas das empresas mudem, né? Por evolução, por crescimento, e não aí por crises, né? O crescimento aí, por exemplo, uma empresa pequena, vamos falar aí de uma fazenda pequena, de uma fazenda onde atua aí a agricultura familiar. Vamos pensar que o pessoal está plantando bastante, está vendendo bastante, e a procura tem sido tão alta aí, por exemplo, vamos citar um exemplo do café. Então, a procura do café está tão grande e tal, e eles estão decidindo crescer mais, expandir a área de plantio, né? Isso acaba mudando muito o rumo de uma empresa, né? Querendo ou não, ela está crescendo, ela está mudando, né? Não vai ser da mesma forma que estavam trabalhando. Nada vai continuar dessa mesma forma. Então, ou então evolução, vamos falar de evolução. Uma empresa pode mudar porque antes ela trabalhava de uma forma mais mecânica, mais manual, e agora ela vai trabalhar mais tecnologicamente. Isso acontece no campo. Vamos continuar no exemplo da lavoura de café. Muito antigamente, o pessoal colhia manualmente. Ainda tem, né, algumas colheitas manualmente, quando a lavoura é mais nova, né, tem que ter alguns cuidados, não pode entrar, assim, a colhedeira e tal, porque senão acaba prejudicando ali a planta mais nova, né. Mas, antigamente, a maioria era feita a colheita manualmente. Hoje em dia, temos aí colhedeiras de café com altíssima tecnologia, que só precisa da pessoa sentar lá na colhedeira e só, ver e controlar ali, nem precisa de ficar ali realmente, dirigindo e tal. Então, muita coisa pode evoluir. Fazendas que agora colhem na máquina evoluíram, mudaram, não é feito da mesma forma. Então, assim, as empresas mudam por esses exemplos que eu estou trazendo aqui. Crises também, crises podem mudar uma empresa, né? Podem mudar o rumo aí de uma empresa. Por exemplo, a gente tem visto bastante, né, no agronegócio, muitas empresas aí com corte de custos, e isso tem impactado muito nos produtores rurais também. Muitos, às vezes, têm que mudar a forma ali de trabalhar, porque tem que economizar, porque está tendo corte de custos. Então, tudo isso faz uma empresa mudar. Vamos falar agora sobre as fases do desenvolvimento da empresa rural. Tem aí a fase pioneira, a fase de diferenciação, a fase de integração, e vamos conhecer um pouquinho de cada fase. A fase pioneira, né, ela é aquela fase ali de pequeno, aquela, por exemplo,
uma fazenda aí, um negócio de agricultura familiar, que às vezes tudo ali funciona, ali no improviso, sem controles, sem planejamentos, como se diz, gente, toca do jeito que, assim, vai do jeito que a banda tocar. E as coisas, como a gente já viu, não pode ser assim, né, gente? Então, assim, a crise, a gente vai falar agora da crise da fase pioneira, né? Quando é uma agricultura familiar e tal, tem o quê? O excesso de tarefas. Nossa, nem sempre as tarefas são bem divididas, pode ser que alguém fica com mais tarefas do que outros, falta de papéis definidos. Por exemplo, tem uma ali que, por exemplo, faz de tudo. E a gente precisa, dentro de uma boa gestão, precisa de papéis definidos. Ó, essa pessoa vai ficar responsável pela produção, esse vai ficar pelo estoque, ou então talvez nem tenha tanta gente que possa dividir aí, nossa, um papel para cada um, mas pelo menos então que fique definido, ó, essa pessoa aqui vai ficar determinada para ficar responsável pela produção, pela compra e venda das coisas que a gente vai precisar aqui, dos insumos que a gente vai precisar aqui na fazenda. Outra pessoa fica responsável pelo planejamento e estoque, essas coisas, sabe, pessoal? Então, assim, isso acaba gerando perdas e retrabalho, né? Quando não tem esses papéis definidos, tem um excesso de tarefa, e assim, acaba exigindo uma necessidade de profissionalização, né? Essa fase pioneira era tudo assim, tipo, tudo no improviso mesmo. E acaba que existe, acabou que teve essa necessidade de profissionalização, né? Das coisas mudarem para poder a empresa expandir e tal. Outra coisa, a fase de diferenciação. É uma fase que aí já veio a profissionalização, já veio um pouco mais de aprendizado, de controles, regras, especialização, veio a tecnologia, que veio aí como um auxílio muito grande no campo. Outra coisa, a crise da fase de diferenciação, né? Burocracia excessiva, a distância do mercado, perda de motivação, né? Essa foi um dos impactos dessa fase. A gente vai ver um pouquinho melhor aqui da fase de integração. A fase de integração, ela veio, né, um pouco depois dessa crise da fase de diferenciação, onde teve uma perda de motivação, veio para a integração de equipes, decisões mais participativas, o diálogo, né, dentro das empresas, a responsabilidade social e ambiental, coisas muito importantes, né, dentro de uma boa gestão rural. E aqui eu vou falar um pouquinho. Na verdade, eu vou passar um vídeo. Não, eu vou falar agora um pouquinho das estratégias segundo o ciclo de vida, né? Que é a sobrevivência, o crescimento, adaptação e desenvolvimento, né? Estratégias aí, né? Fundamentais no ciclo de vida aí de um negócio, né?
tem que ter aí o crescimento, a adaptação, vem mudanças, o mercado, pessoal, o mercado de trabalho a todo momento tem vindo aí com novas tecnologias, novas coisas para a gente crescer, adaptar e se desenvolver e aprimorar para a nova gestão, né, que tem vindo aí. Então, a gente tem que estar sempre aí realmente em constante evolução, né? Aí aqui vem as filosofias do planejamento. São três: a satisfação, a otimização e a adaptação. Coisas primordiais aí, né, pessoal? A satisfação é fazer suficientemente bem, né? É você ter aquele gosto, né, por aquilo que você faz, né? A otimização é fazer o melhor possível, né? Dentro da gestão rural, eu gosto muito de depois na próxima aula eu vou até trazer um ciclo que tem, que eu já até comentei aqui, acho que na aula passada, de você fazer o melhor nas condições que você tem. E isso dentro de uma boa gestão, isso faz parte de uma boa gestão rural, né? Isso dentro de uma fazenda é primordial, a gente tem que produzir mais, mas com menos, gastando menos. Então, por exemplo, igual no vídeo que a gente viu, fazer o controle o controle de prevenção de pragas dentro de uma lavoura. Porque você fazendo o controle preventivo, você vai gastar menos do que você deixar a praga entrar dentro da lavoura e começar a consumir a sua lavoura, para depois você entrar com defensivos e tal. Então, assim, realmente essa otimização é fazer mais com menos. A adaptação, pessoal, é ajustar o ambiente, passiva, ativa e antecipatória. É isso que eu estou falando, pessoal, da questão, ó, a gente adaptar, por exemplo, não vamos deixar a praga entrar lá dentro da lavoura, sendo que a gente pode fazer um controle antecipado, um controle preventivo. E agora eu quero compartilhar um outro vídeo com vocês que vai explanar um pouco mais sobre isso que a gente falou. Peraí, só um minuto. Hum. Só um minutinho, pessoal, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E esses vídeos também, eu vou compartilhar todos os links juntamente com a apresentação, para depois vocês verem com mais calma. Olá, a aula de hoje é sobre modelos de gestão rural. Toda empresa passa por processos de mudanças, e isso é bastante natural. Essas mudanças, elas podem ser quantitativas, quando estão relacionadas ao crescimento ou diminuição das estruturas, mas o nível de complexidade da organização se mantém o mesmo, ou qualitativas, quando são mudanças relacionadas à estrutura e à organização. Por que essas mudanças ocorrem? Há momentos na vida das empresas em que o crescimento das estruturas existentes não é mais o suficiente para responder aos estímulos e às demandas dos meios externo e interno. Mesmo expandindo sua estrutura, a organização não consegue resolver seus problemas e aí acontece a crise.
O que fazer em um contexto de crise? Então, quando ocorre a crise, é o momento de mudanças qualitativas também acontecerem para o desenvolvimento de novas capacidades, estruturas e órgãos, e até a integração das partes em um novo sistema mais complexo. É necessário para a empresa avançar. Mudanças qualitativas são respostas a situações de crise. Dessa maneira, assim como os seres humanos, as organizações também passam por diferentes fases de desenvolvimento. Essas fases, que estão demarcadas por crises, elas podem ser superadas e podem levar a organização a um estágio de desenvolvimento, ou não, o que pode levar a empresa ao seu fechamento. Então, nós temos um exemplo de como que era a relação do trabalhador rural quando ele produzia queijo. Ele tinha um contexto rudimentar, onde ele produzia sem muito cuidado, apesar de ter uma técnica toda elaborada, mas ele não tinha um cuidado com o manuseio, como vestir uma roupa adequada, como deveria estar higienizado. Aí, novas formas de trabalho passaram a ser exigidas com relação à higiene, e assim, ou os produtores adaptavam, ou as pessoas não adquiriam mais aquele queijo que era produzido. Então, assim, este é o momento de superar uma crise em relação ao posicionamento do mercado quanto à aquisição de um determinado produto. Havia uma necessidade de preocupar com a higiene do local, com o preparo do alimento e com os cuidados em relação ao manuseio desse alimento. Este é um exemplo de como as empresas podem superar, ou, se elas não conseguem, elas acabam fechando. Desenvolvimento da empresa rural. Diversos autores se dedicam a caracterizar os ciclos de vida das organizações com o intuito de ajudar os líderes empresariais a se manterem atentos às mudanças que ocorrem em suas empresas, a fim de terem agilidade para responder às demandas de cada fase. Para atender esse objetivo, nós vamos entender as fases do desenvolvimento das empresas do meio rural, bem como as crises que elas passam nesse processo de transição. Então, nós vamos apresentar a descrição de 3 fases. A primeira fase, que é a fase pioneira, em seguida a fase de diferenciação e a fase de integração. A fase pioneira, enquanto a empresa é pequena e a produção é doméstica, o produtor sozinho, com a família ou com um pequeno grupo de colaboradores, é responsável pela produção. Ele conhece profundamente seu negócio, suas lavouras, seus equipamentos, todos os seus animais, e acompanha o desenvolvimento da produção diretamente no dia a dia. A pessoa fundadora, também chamada de pioneira, é quem traz a visão para o... Oi, Lívia. O áudio do seu vídeo está muito baixo, não está dando para ouvir. Ah, tá. Peraí que eu vou aumentar. grupo, reconhecido como quem conhece o negócio, costuma informar diretamente os demais sobre os rumos que deseja dar a essa empresa. Os valores e os princípios que orientam as ações da empresa são as do pioneiro e estão transparentes na prática do negócio. Nessa fase, a comunicação é simples e direta. Todos sabem o que acontece na empresa. A interação com o mercado também é direta. A venda também é realizada diretamente pelo proprietário. A ênfase está no âmbito econômico. O desafio é manter o negócio viável, garantindo a sua sobrevivência. Existe um controle maior desse pioneiro sobre o seu negócio.
Nessa fase, os recursos são escassos. Os primeiros recursos para a iniciativa, quando não se originam do próprio bolso do fundador, vêm do apoio de pessoas próximas que o conhecem. Os processos de trabalho são geralmente simples, as pessoas da empresa fazem muitas coisas diferentes, todo mundo faz um pouco de tudo. Nós já tivemos um conhecimento sobre políticas públicas que favorecem o desenvolvimento da agricultura familiar. E aí, com relação a isso, a gente pode ver que hoje as condições elas são um pouco diferenciadas. Então, as pessoas elas podem começar um negócio com recurso próprio, com recurso de pessoas próximas, ou também de acordo com a normativa e as legislações próprias que estabelecem a condição de produtor rural, ele pode conseguir recursos via banco, com condições de crédito acessíveis, com prazos acessíveis. Os processos produtivos ocorrem empiricamente e são registrados de cabeça. Normalmente não existe um registro físico. As pessoas elas só têm os registros de memória. Quando tal vaca foi inseminada, quando foi feita a vacinação, qual foi o esquema de adubação utilizado, quanto custou determinada cerca. Isso ainda existe. Só que existem também as pessoas especializadas, que são os extensionistas rurais, que hoje eles atuam bem diretamente com o pequeno produtor, facilitando essa relação do produtor com a organização e gestão do seu negócio. A fase de início de uma empresa é um processo que envolve grandes desafios. É uma luta colocar uma empresa no mundo. Demanda muito esforço, mas também traz muita satisfação para quem dela participa. Quem inicia o empreendimento ao lado do pioneiro sente orgulho da iniciativa e forte vínculo com o que está sendo construído. Mesmo diante das dificuldades, a conexão direta com a produção e a venda traz uma forte ligação com a razão de ser da empresa, o que ela gera de entusiasmo e satisfação para as pessoas ao redor dessa empresa. O proprietário conhece cada uma das pessoas que com ele trabalha, bem como suas famílias. Com frequência existe certo paternalismo entre o fundador e os demais. Ele ajuda diretamente os colaboradores em suas necessidades familiares, apoiando o estudo dos filhos de cada um, comprando o enxoval de bebê de outro, batizando o filho de algum, ajudando na compra de uma televisão, ajudando dentro da relação entre as pessoas, as relações entre proprietário e colaborador. E não é raro o vínculo deles, né? Muitas vezes são familiares. E não raro também, os vínculos trabalhistas não são formais. Então, eles mantêm uma relação de família, apesar de não serem família. Diante de resultados satisfatórios de produção, é comum ter recompensas distribuídas de maneira também informal. Então, há um tratamento de proximidade muito grande entre as pessoas, apesar delas não se constituírem enquanto uma família, mas esse vínculo também é mantido. A crise da fase pioneira. As dificuldades na fase pioneira começam a surgir à medida que a produção aumenta ou se diversifica e, consequentemente, ela vai se tornando mais complexa. Os processos iniciais já não são suficientes para as necessidades atuais. Conforme a atividade se intensifica e passa a exigir mais dos colaboradores, este começa a se queixar das dificuldades, a confusão de papéis e funções, porque elas não foram previamente definidas. Começam a acontecer erros e perdas, e há sobreposição de trabalhos. Algo deveria ter sido feito por alguém, mas ninguém fez, que seria a parte da organização. As responsabilidades começam a ficar claras, as pessoas começam a se questionar sobre quem é responsável pelo quê e surgem os conflitos. Daí, as informações sobre os detalhes de produção vão se avolumando e já são
tantos que não cabem na cabeça de uma pessoa, como era conservado. A falta de controle impede que se conheça a situação real dessa organização. As comunicações informais não são suficientes para deixar todos informados do que é necessário. Não adianta só o dono do negócio rural saber o que está acontecendo. É preciso estruturar para que todos os envolvidos também saibam como deve ser feito. Também os recursos relacionados ao uso do dinheiro passam a ser mais diversificados, ficando mais difícil controlá-lo de modo informal. O proprietário passa a se irritar ao perceber os erros e os retrabalhos, passa a pensar na mecanização e na informatização de certas atividades para dar conta das demandas. Com a implementação de processos mais complexos, é possível que algumas pessoas precisem ser substituídas, pois não estão capacitadas a lidar com novos processos. Torna-se aí necessário buscar mão de obra qualificada para as novas tarefas. Os novos colaboradores não têm a mesma relação com a empresa como existia inicialmente, uma relação de maior proximidade, e são questionadas as competências dos mais antigos. Então, o que acontece? Nessa fase é possível que o próprio papel de liderança pioneira seja questionada por aqueles que estão próximos. A forma empírica de lidar com tudo de modo tão improvisado e intuitivo, na tentativa de resolver problema, não é suficiente para responder à demanda crescente da empresa. Então, a organização começa a viver conflito e tensão. A fase pioneira encontra seus limites. A crise que se instala exige transformação. Essa crise é especialmente dolorosa para o pioneiro. Ele tem íntima relação com a sua iniciativa e ele sente a crise como se fosse seu próprio corpo e adoece em alguns momentos. É preciso enfrentar a situação e buscar mudanças no modo de lidar com a empresa. Inicia-se então o desafio da profissionalização. Daí entram os técnicos rurais para darem assistência para esse produtor. E são várias as organizações que dão esse suporte. Fase da diferenciação. A crise da fase pioneira leva à busca pela competência organizacional. A empresa volta a sua atenção para a profissionalização, porque ela passa a perceber que existe uma necessidade dos colaboradores estarem envolvidos com o processo de crescimento da produção. E aí é possível que se crie um organograma mais complexo, com mais níveis hierárquicos, porque mais pessoas estão envolvidas desenvolvendo suas atividades. Vai se fazendo uma diferenciação entre os cargos e as funções, com chefias, pessoas se tornam responsáveis pelo trabalho de outras, e o proprietário, às vezes, já não lida tão diretamente com todos os colaboradores. É preciso criar regras e procedimentos para que todos trabalhem de modo mais organizado. A empresa se ocupa de organizar os seus processos e a gerenciar suas atividades. As necessidades de profissionalização também propiciam a chegada de pessoas mais qualificadas para trabalhar na empresa. Pessoas com mais formação técnica, mais conhecimento sobre aquele negócio, ampliando assim a condição prática de desenvolvimento da empresa. Os novos procedimentos mais complexos também exigem registros e assim se desenvolvem controles para os processos. Quando há um crescimento, uma diversificação, é necessário que se tenha padrão de gestão de um negócio. A organização ela se faz necessária a todo momento. Gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar etapas. Então, isso tudo exige desenvolvimento e exige pessoas qualificadas. É possível que diferentes pessoas cuidem
de diferentes etapas do processo produtivo, ou que algumas pessoas façam as atividades e outras simplesmente controlem o trabalho daqueles que estão realizando. É necessário garantir a comunicação entre as pessoas. Como consequência, aumenta o volume de papéis utilizados na prática diária, registros, controles, comunicações internas. Hoje, com o advento da informática, apesar de que nem todas as organizações elas trabalham dessa forma, mas muitas já estão se profissionalizando com relação à utilização do meio digital. A fase da diferenciação caracteriza pelo grande movimento voltado para dentro da empresa, com a intenção de reorganizá-la. Há uma preocupação com a padronização dos trabalhos e começam a surgir as rotinas na empresa e a identificação de responsáveis para cada atividade. Desejam-se otimizar o uso de recursos e o tempo das pessoas. Busca-se aprimorar a produção e reduzir. Então, a partir desse momento, a administração, a gente começa a perceber que existe uma preocupação na gestão do negócio. As contratações de funcionários passam a considerar a competência técnica das pessoas. Quando alguém chega para trabalhar na propriedade, sabe pelo que será responsável e a quem deverá prestar contas. São estabelecidos critérios mais claros de remuneração, de bonificação e a liderança é formal. Existe uma coordenação, uma gerência ou uma linha de comando que vai organizar todas as etapas e processos. As decisões são tomadas de cima para baixo, de modo racional e analítico. Existe maior preocupação com os aspectos jurídicos, as relações trabalhistas. Elas também são mais formais para garantir a integridade de todas as etapas dos processos que são realizados na empresa. Caso a empresa seja familiar, pode acontecer que cada membro da família assuma uma área ou um departamento específico da empresa, ou que o proprietário e seus principais líderes busquem se capacitar em assuntos técnicos orientados à administração, ao marketing, à venda. Também são estabelecidos critérios bem claros com relação aos papéis de cada um dentro dessa organização, de modo que haja uma motivação para o crescimento dessa empresa. As pessoas elas passam a sonhar e a projetar naquela empresa suas expectativas e favorecendo assim o seu desenvolvimento. A crise da fase de diferenciação. As dificuldades da fase de diferenciação se iniciam quando há um excesso de racionalização e de normatização, e os processos ficam pesados, tornando a rotina da empresa muito burocrática. As pessoas se dedicam de tal modo às questões internas que pode ocorrer um distanciamento das necessidades e dos desejos do mercado. A profissionalização torna as relações mais impessoais e os processos de trabalho se distanciam dos valores e dos princípios que foram criados pelos fundadores. Os processos internos, eles tornam-se lentos e pouco flexíveis. A rigidez dos procedimentos faz com que a capacidade de adaptação dessa organização, dessa empresa, vá diminuindo. E a departamentalização gera divisão entre as pessoas de diferentes áreas, surgindo aí conflitos, competições. Percebe-se na empresa a perda da vitalidade de motivação com consequente queda da produtividade. Aí nós entramos na terceira fase, que é a fase da integração. Na crise da fase da diferenciação, os líderes sentem que é preciso resgatar a alma, a razão pelo qual a empresa foi criada. É preciso reconectar cada colaborador à missão da empresa e reavivar as relações em torno da iniciativa. Do mesmo modo, percebe-se que cada colaborador ou grupo de colaboradores deve ser capaz de lidar de forma mais autônoma com os desafios de sua responsabilidade para tornar a gestão mais leve, mais ágil, mais dinâmica, dando assim continuidade a todo o processo que é a fase da integração. O que é integrar?
é ato ou efeito de integração, de trabalho de forma conjunta. As atividades têm no sentido de complementação na empresa rural. Para garantir a autonomia dos grupos, os líderes se preocupam em criar visão e valores compartilhados com todos. Com isso, eles buscam dinamizar os processos, mantendo uma integração entre as áreas. O amadurecimento da empresa se reflete na maturação das relações entre ela e seus colaboradores. Isto pode ser observado em diversas características. Então, as políticas da empresa tornam-se mais transparentes para todos. A gestão participativa, na qual objetivos e metas são compartilhados, passa a ser valorizado. Do mesmo modo, são criadas políticas de premiação por meio de metas e de desempenho. A empresa encoraja a tomada de iniciativa e investe em treinamento e desenvolvimento de pessoas. A educação continuada e a aprendizagem individual e em grupos são valorizados. Como exemplo de prática adotada, toda uma equipe responsável por determinado cultivo participa de cursos sobre o tema. Além disso, a empresa abre políticas de incentivo para quem deseja estudar. Busca-se desenvolver as formas de tomada de decisão entre grupos da empresa e as decisões elas passam a ser mais compartilhadas, pois se deseja que as pessoas assumam juntas a responsabilidade pelo sucesso da organização. Isso é a integração. A fase da integração também se caracteriza por um incremento do diálogo da empresa com o mundo externo. Busca-se um equilíbrio dinâmico de atenção às questões internas e externas ao negócio. A empresa se reconhece como parte de uma rede interdependente de organizações nas áreas de negócio em que participa, pela qual é influenciada e sobre a qual exerce influência. Nessa fase, a empresa intensifica suas ações nessa rede. Ela se une às outras organizações para realizar ações conjuntas de interesse mútuo. Lutam por melhores preços de compra e de venda, compartilham recursos, constroem benfeitorias comuns e estabelecem relações construtivas com outros parceiros, com os vizinhos, os fornecedores, as associações, os serviços públicos, as cooperativas e outros. É possível que exista alguma relação entre os objetivos e as estratégias comumente adotadas pelos empresários rurais em seus processos de planejamento e o estágio ou fase do ciclo de vida em que se encontra a empresa ou os empresários em um determinado momento. Quando nós falamos em ciclo de vida, e aí a gente tem, por exemplo, a introdução à infância. Quais são os objetivos e estratégias? Sobrevivência e satisfação. Na fase do crescimento, objetivos e estratégias são manutenção e adaptação com postura passiva. Na maturidade e estabilidade, um crescimento e adaptação com postura mais adaptativa. No declínio e velhice ou desenvolvimento, adaptação com postura antecipatória. Então, já deixa de ter uma postura passiva, Na prática, as principais limitações ao uso de modelos de otimização no planejamento estratégico de empresas agropecuárias estão relacionadas principalmente às dificuldades na quantificação de certos objetivos do empresário rural e na escolha de umas ou mais variáveis que possam ser representativas dos múltiplos objetivos gerais da empresa. No caso de um planejamento ser direcionado apenas para determinadas áreas ou subsistemas da empresa agropecuária, o modelo de otimização pode se mostrar úteis ao empresário rural. Por esse motivo, é comum, por exemplo, que o planejamento operacional da produção em algumas empresas agropecuárias seja baseado na filosofia da otimização. Isso normalmente ocorre quando a obtenção de altos índices de produtividade é fundamental para o sucesso das empresas agropecuárias, como aquelas que produzem grãos, carne de frango ou outras commodities.
No outro extremo, é possível que algumas empresas agropecuárias adotem o planejamento de alguma área empresarial, como a comercialização, baseado na satisfação. Isso normalmente ocorre quando os preços recebidos pelos produtores representam uma média ponderada definida pela indústria, como é o caso da comercialização do leite, do frango, do sistema integrado ou da cana-de-açúcar. Quanto ao estágio ou fase do ciclo de vida, é possível que uma empresa em fase de declínio ou velhice provavelmente considere em seus objetivos questões de sobrevivência ou manutenção e, para tanto, adote estratégias baseadas na filosofia da satisfação ou da adaptação, com postura passiva e adaptativa. Assim, nós vamos entender o tópico objetivos de sobrevivência. Este tipo de objetivo precisa ser definido em momentos nos quais tanto a empresa como o ambiente estejam em situações inadequadas, ou seja, quando há uma predominância dos pontos fracos na empresa e de ameaças no ambiente. Nesse contexto delicado, nós vamos ver quais tipos de decisões uma empresa agropecuária ela pode. Em relação às decisões gerais, ela precisa paralisar investimentos, vender ou alugar para terceiros ativos fixos, cortar de maneira generalizada a despesa de custeios relacionada a insumo, mão de obra e serviço e de despesas de manutenção dos ativos fixos, abandonar as atividades com alto risco de produção e de mercado, ou que exijam grandes gastos operacionais, adotar postura extrativista, no caso de culturas perenes, reduzir fortemente os gastos familiares. Decisões específicas, nós vamos dar um exemplo de pequena propriedade familiar, deslocar parte da mão de obra familiar para trabalhar fora da propriedade, dar prioridade ao cultivo de lavoura de menor risco econômico para ela, adotar postura extrativista na tentativa de reduzir criteriosamente despesas de custeio de suas atividades, arrendar parte das terras a terceiros, adiar novos investimentos, dentre outros. Objetivos de manutenção. Estes objetivos são definidos quando a empresa identifica um ambiente com predominância de ameaça e precisa adotar uma postura defensiva. No entanto, os pontos fortes da empresa acumulados ao longo do tempo, eles possibilitam manter a situação competitiva conquistada. Então, o que acontece em relação aos objetivos de manutenção? Quanto às decisões gerais, manter baixo o nível de investimento, focar seus negócios em atividade de baixo risco de produção e de mercado, reduzir um pouco as despesas de custeio, de manutenção de ativos e dos gastos familiares. Quanto às decisões específicas em relação a uma empresa agropecuária, adiar a reforma de pastagem, a recuperação de benfeitorias e a realização de novos investimentos, equilibrar os gastos da propriedade e da família às rendas geradas pelo crescimento e pela engorda do rebanho, de forma a mantê-los, pelo menos, estável ao longo do tempo, arrendar pastos ociosos a terceiro. Quanto ao tópico 4, objetivos de crescimento, esses objetivos ocorrem quando há predominância dos pontos fortes da empresa e ela consegue se beneficiar de algumas oportunidades no ambiente. Então, assim, nós temos, enquanto decisões gerais, ampliar investimentos na produção, ampliar o volume dos negócios existentes, adquirir ou arrendar novas áreas, melhorar o padrão de vida familiar. Decisões específicas, um exemplo de produtora de grãos, adquirir novas máquinas e equipamentos ou reformar as que existem, investir em benfeitorias e na correção do solo, ampliar a área de cultivo por meio de parcerias ou arrendamentos, almejar níveis máximos de produtividade pela adoção integral da tecnologia disponível. Quanto ao objetivo quinto, objetivos de desenvolvimento. Os objetivos, nesse caso, ocorrem em situações em que há forte predominância dos pontos fortes da empresa e oportunidades no ambiente.
Então, quais são as decisões gerais? Ampliar investimento em infraestrutura, iniciar novas atividades produtivas através da diversificação, perseguir níveis máximos de produtividade e qualidade no processo produtivo, otimizar a alocação de recursos físicos, financeiros, mercadológicos e humanos, conquistar diferenciações de marca e qualidade da sua produção, consolidar alianças com os clientes e fornecedores que proporcionem vantagens competitivas ou efeitos sinérgicos positivos. Quanto às decisões específicas, um exemplo de produtora de hortaliças, adquirir máquinas e equipamentos mais sofisticados, melhorar a qualidade da produção, otimizar os resultados econômicos, conquistar novos clientes. Assim, nós podemos entender como uma empresa rural ela pode utilizar seus recursos nas situações de acordo com as fases que ela vive. Pessoal, então, eu passei esse vídeo mais para complementar, né, do que a gente já tinha falado. Eu vou deixar na apresentação os links dos vídeos. A nossa próxima aula, a terceira e última aula, será na segunda-feira, dia 3. Conto com a presença dos alunos. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição, só mandar para a tutoria, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Lívia, boa noite. Tchau, tchau.